Cada estrela que vemos brilhar no céu é uma esfera luminosa de gás superaquecido, maior do que qualquer planeta. E cada uma tem uma história para contar. Um nascimento traumático, a vida por um triz. Gravity collects the star in the first place, and then gravity wants to crush it. Uma morte que abala o firmamento. The whole thing goes off in a blinding flash, the biggest explosion in the universe. O universo em sua forma mais volátil e dinâmica. Vida e morte de uma estrela. O universo, vida e morte de uma estrela. Como cidades reluzentes no deserto, as galáxias emergem da grande escuridão do universo. São compostas de bilhões de luzes ofuscantes, chamadas de estrelas. There are billions and billions of stars. In fact, in our galaxy, there are 400 billion stars just in our galaxy. Mas como nasceram essas estrelas? Como irão morrer? E como é possível que todos os seres humanos na Terra devam a vida à morte de estrelas? A busca por respostas começa aqui, numa nuvem de poeira e gás que paira no deserto interestelar. Você está olhando para os pilares da criação. The pillars of creation are a stellar nursery. New stars are in the process of being born in the central regions. Localizados a 7.000 anos-luz da Terra, os pilares são parte da nebulosa Eagle, apenas uma de bilhões de regiões formadoras de estrelas no universo. Os pilares são grandes nuvens de poeira e gás hidrogênio. If you remember the periodic table of elements from chemistry class, you have the light elements up at the top, hydrogen, helium, lithium, this sort of thing, and then the really heavy ones as you get lower down. O hidrogênio é o elemento mais leve, simples e abundante do universo, e é o principal componente das estrelas. Dentro de uma nebulosa, concentrações de gás e poeira formam pequenas nuvens no decorrer de milhões de anos, unidas por uma força muito familiar. The same force that connects us here to the Earth, that keeps us on the Earth, gravity, is the same force that pulls things together in a way that gives us planets and stars and galaxies in the universe. Gravity, in many senses, is the most important force in astronomy. And when gravity acts in the universe, one of the basic things that it produces is stars. Stars are sort of the most basic unit of mass that is produced when gravity pulls mass together. Cada nuvem que se contrai produz de dezenas a milhares de estrelas. Para formar uma estrela como o Sol, de 1,5 milhão de quilômetros de diâmetro, é preciso uma concentração de gás e poeira 100 vezes maior do que o nosso sistema solar. Quando se formam, essas nuvens são extremamente frias, centenas de graus abaixo de zero. Mas à medida que a gravidade as fragmenta e comprime, o calor começa a aumentar. Em centenas de milhares de anos, a nuvem adquire a forma de um disco. A gravidade atua no centro do disco e o transforma em uma esfera, onde o calor chega a temperaturas de 2 milhões de graus. Esse sistema resplandecente agora é chamado de protoestrela. 10 milhões de anos mais tarde, o centro de hidrogênio da estrela incipiente ferve a uma temperatura de 18 milhões de graus. Então, acontece algo inacreditável. O centro torna-se tão quente que consegue suportar a fusão termonuclear. Thermonuclear fusion. It's a lot of syllables, but it just means it's hot there and small atoms become big atoms. Hydrogen atoms are moving fast enough that they actually will fuse together and will form a helium atom. Essa reação nuclear fornece energia para manter a estrela viva
e se transforma em fonte constante de luz e calor. It's self-luminous, generates its own heat, and that's the essence of what makes a star a star. If you've got fusion, you've got a star. Depois de nascer, a vida de uma estrela será uma batalha contínua, uma luta ferrenha contra a força da gravidade. Gravity collects the star in the first place, and then gravity wants to crush it. Gravity never gives up. Gravity wants to pull everything together. And so if the star is going to have a life, and a long life, it has to find a way to fight against gravity. You feel gravity all the time when you try to jump or you try to climb a rock. There's always gravity pulling you back down. And in order to fight against gravity, you have to have some way of applying a force which works in the opposite direction of gravity. So if there's a rope, you can use your muscles to pull on the rope and therefore resist and even overcome gravity. But that doesn't mean gravity gives up. Gravity is always working. And so you have to keep applying this force in order to not fall off. And if you give up or let go or the rope breaks, gravity immediately wins and you fall. The same kind of thing happens with stars. Stars are also trying to hold themselves up against gravitational collapse. Gravity wants to crush the star down to the middle. Para as estrelas, a fusão nuclear é a corda na forma de pressão. The heat gets all the particles in the star moving around quickly and they bang outwards, and that produces a pressure which can actually hold the star up against gravity. The amount of pressure pushing out on the star just matches the amount of gravity pulling in on the star, and it can sit there and burn happily until something changes. Uma estrela passa a maior parte da vida nesse estado de equilíbrio. É a fase que os cientistas chamam de sequência principal. So our sun is in the main sequence. We're very happy it's in the main sequence. It provides us the same amount of energy almost every day. And that's what makes life possible. Nem todas as estrelas de sequência principal são iguais. Algumas são menores e mais frias do que o Sol. Outras são bem maiores e mais quentes. So it turns out that how hot something is related to the color of the light that it emits. So a star like the sun, most of the light that comes out from the sun is sort of a yellow type color. If the sun were much hotter, the predominant wavelengths of light would come out into the blue or even into the ultraviolet, and cooler stars emit more red light. Estrelas pequenas, frias e vermelhas, tais como Centauro, a estrela mais próxima do Sol, são conhecidas como anãs vermelhas. Elas podem ter até 1/10 da massa do Sol e temperaturas inferiores em milhares de graus. As anãs vermelhas são as estrelas mais comuns do universo. There are many, many more of these sort of very dim, red dwarfs floating out in space than there are stars like the sun. Now, of course, when you look in the night sky, you don't see the most common kinds of stars. You don't see these red dwarfs because they're so faint. You merely see the very rare, very bright stars that turn out to be very, very far away. Do outro lado do espectro estão as estrelas grandes e azuis de sequência principal. Com temperatura superficial média de 25.000 graus centígrados, elas chegam a ter 20 vezes a massa do Sol e até 10.000 vezes mais luminosidade. A massa é determinante na vida e na morte de uma estrela. Mass is the fundamental thing which drives the life history of a star. The more massive stars live much shorter lives than the less massive stars. And that's perhaps a little bit strange sounding, because the massive stars have more fuel to burn. You'd think they'd live longer. So it's counterintuitive that more massive stars will burn through their fuel more quickly than the lower mass stars. Imagine 2 jogadores sentados numa mesa de blackjack. Espera-se que aquele com mais dinheiro, ou seja, mais combustível para queimar, permaneça mais tempo. Mas e se o jogador com mais dinheiro fizesse grandes apostas a cada rodada? A gambler that is gambling with a lot more money and putting down $10,000 at a time
it's going to burn through that money much more quickly. And so the more mass you have, the higher temperature, the higher pressure, the higher the fusion rate. And it goes much more quickly with the more mass you have. And it's always just simply the calculation. How much fuel do you have, and at what rate are you converting it? The high-mass stars live their lives faster. They burn their candle at both ends. There's life in the fast lane. A high-mass star could die within 1 million years. A star 10 times as massive as our sun might live for only 1/1000th as long. So our sun will live for about 10 billion years in total. A star 10 times as massive as our sun might live only 10 million years in total. Enquanto estrelas maciças têm a vida medida em milhões de anos, estrelas de menor massa medem sua vida na escala de dezenas de bilhões ou mesmo trilhões de anos. Every low-mass star that has ever been born in the universe, and the universe has been making stars for more than 10 billion years, all of those stars are still in their infancy. No such star that's ever been born has ever come close to dying. Mas para todas as estrelas, inclusive o nosso Sol, a vida na sequência principal não dura para sempre. Vai durar enquanto houver combustível para queimar. Quando termina o combustível, a fusão cessa e a gravidade vence. Gravity never gives up, whereas fuel, of course, can run out after a while. And so the star and the climber both have this terrible problem that if they don't maintain their fight against gravity, they will end in a death, a cataclysmic death. O tamanho influencia não apenas no tempo de vida da estrela, mas também determina como elas irão morrer. Estrelas maciças saem de cena em explosões violentas. As menores estão fadadas a desaparecer vagarosamente. Há 5 bilhões de anos, nosso Sol, estrela de meia-idade e de menor massa, queima tranquilamente seu estoque de hidrogênio. Como um jogador que lentamente consome sua pilha de fichas. The gambler, you may sit there for a long period of time, just like a star burns its hydrogen for a really long period of time. However, at some point, she's going to run out of money. Os cientistas preveem que daqui a 5 bilhões de anos, nosso Sol estará nessa encruzilhada crítica. Seu estoque de hidrogênio terá se esgotado. A fusão nuclear cessará e a gravidade começará a destruir a estrela. Nesse momento, a situação é desesperadora. Para sobreviver, uma estrela como o Sol precisa encontrar nova fonte de combustível. Ela tem o hélio disponível, mas para começar a queimar hélio, seu centro tem de estar 10 vezes mais quente do que quando queimava hidrogênio. It won't be able to fuse that helium into heavier elements like carbon and oxygen until the core gets sufficiently hot. And that's because it's harder to get the helium nuclei close enough together for the strong nuclear force to take over, grab them, and cause them to fuse together. Enquanto a estrela se contrai, a natureza lhe oferece uma chance. Seu centro se superaquece por ação da mesma pressão gravitacional que tenta esmagá-lo. Quando atinge 180 milhões de graus, ele começa a transformar hélio em carbono, em uma aposta desesperada para sobreviver. So the desperate gambler might go take out a loan on their house and get more money. But in getting more money to burn through, it's really just delaying the inevitable, which is to go bust. And for a star, the inevitable is to die. A estrela, que levou 10 bilhões de anos para queimar seu hidrogênio, utiliza agora todo o seu estoque de hélio em apenas 100 milhões de anos. And then the action begins. It runs out of hydrogen, starts fusing helium. Runs out of helium, attempts to fuse carbon and will fail. But all the action, all the, well, what's going on now, happens in the last 10% of a star's life. O calor excruciante da queima do hélio faz expandir as camadas externas da estrela.
At that point, the outer atmosphere of our star will be held in by gravity so weakly that it'll start sort of just evaporating away. Through a series of what I call cosmic burps, it will actually eject the outer envelope of gases, which are only weakly held by gravity. That'll send some shells of gas outward, illuminated by the hot central star. And that will cause what's called the planetary nebula phenomenon. Beautiful shells of glowing gas surrounding the dying core of our sun. Se o centro é incapaz de realizar a fusão nuclear, conseguirá ela sobreviver à destruidora força da gravidade? Quando uma estrela do tamanho do nosso Sol morre, expele suas camadas externas. Sem reações nucleares para criar pressão para fora, a gravidade assume o controle. A estrela começa a cair sobre si mesma como um alpinista cansado demais para segurar a corda. There's one possibility that the rock climber might be able to use if he gets too tired to hold on to the rope anymore, and that is if he can find a ledge on the rock that he's climbing. Gravity can pull on him all he wants, but the ledge itself will support him against gravity, and he doesn't have to provide any more energy to win his fight. There's a certain kind of star, and our sun is actually an example of this, where the star finds that it has an out in this fight against gravity. A estrela contraída encontra amparo em lugar inesperado. Os elétrons, pequenas partículas atômicas de carga negativa. Electrons don't like being compressed so that they're very close to one another, because electrons effectively don't like each other. If you compact the electrons hard enough, the pressure of the electrons themselves is able to hold up the star against gravity. Quando o centro da estrela que está morrendo é esmagado e adquire o tamanho da Terra, a chamada pressão degenerativa dos elétrons vence. A gravidade não consegue mais desintegrar a estrela. Ela esfria e se transforma em um bizarro remanescente estelar denominado anã branca, como, por exemplo, a Sirius B, vista tenuamente ao lado de sua companheira Sirius, a estrela mais brilhante do firmamento. Now, a white dwarf is a very strange type of star. It's very, very dense. The white dwarf has about 300,000 times the mass of the Earth, compressed into a volume the size of the Earth. If you had just a teaspoonful of material, it would weigh several tons. So it's really amazing stuff. Quando se torna uma anã branca, uma estrela do tipo do Sol está no estágio final da vida. Mas ainda não está morta. Continuará a brilhar por bilhões de anos enquanto gradualmente irradia toda a sua energia. I like to call white dwarfs retired stars, in the sense that all of the light that they are shining is energy that they accumulated during their normal lives as stars while they were fusing light elements into heavy elements, as our sun is doing right now. So it's spending its life savings. It's a retired star. Esse será o destino do Sol. Mas algumas anãs brancas poderão ter uma última chance, graças à ajuda de um amigo. Porque, embora o Sol seja um solitário cósmico, mais da metade das estrelas tem pelo menos um companheiro durante a vida. Most stars are members of binaries or possibly even multiple star systems. Close binary stars can have very different fates from your ordinary single stars. Se uma anã branca está gravitacionalmente ligada a outra estrela dentro de um sistema binário, ela pode lhe roubar energia vital. Essa anã branca, pequena, porém muito densa, exerce tal força gravitacional que começa a sugar uma torrente de gás hidrogênio. If it gathers material from a companion star and is able to grow in mass, then eventually the mass of the white dwarf can reach
an unstable limit, roughly 40% more than the mass of our sun. At that point, the white dwarf undergoes a catastrophic explosion, where the whole thing goes off in a blinding flash, what's called a thermonuclear runaway of the entire star. Essa imensa explosão é chamada de supernova do tipo 1A. So if our sun were to do this, and it won't, it'll die in a relatively quiet way. But if it were to do this, you'd need sunblock or supernova block of a few billion in order to protect yourself from the blinding flash. O astrônomo Alex Flipenko, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, é um dos mais bem-sucedidos caçadores de supernovas. Sua equipe descobriu mais de 600 delas na última década. Um feito incrível, visto que surgem talvez 2 vezes por século em cada galáxia. Procurar supernovas é como observar através de binóculos um estádio de futebol lotado para encontrar uma pessoa tirando foto com flecha em dado momento. If you were to look at each person individually, one by one, you would have a hard time finding the person who happens to be taking a flash photo. Flipenko aumenta as chances estendendo a busca para além das estrelas simples, ou mesmo de galáxias simples. Para isso, ele conta com a ajuda de um assistente de alta tecnologia. So this is a robotic search engine for exploding stars, supernovae. It has been programmed to robotically take photographs of over 1,000 galaxies a night. And over the course of a week, it does 7,000 or 8,000 galaxies. And then it repeats the process, comparing the new pictures of each galaxy with old pictures. Now, usually there's nothing new in the new picture, but occasionally a star blows up, a supernova goes off. And then you can see in the new picture a bright point of light that wasn't there in any of the old pictures. Though a supernova is visually very, very bright, the visible light is only 1% of 1% of the total energy, 1/10,000th of the entire energy emitted by this colossal explosion. Embora supernovas do tipo 1A se originem da explosão de anãs brancas, muitas outras estrelas conhecidas como supernovas do tipo 2 indicam a morte dramática de estrelas mais maciças, entre 8 e 10 vezes a massa do Sol. Diferentemente de seus primos menores, quando estrelas imensas esgotam seu estoque de hidrogênio, conseguem fundir outros elementos. As cinzas de cada uma das reações nucleares se tornam combustível para a seguinte, até que perto do fim da vida, uma estrela maciça tem a aparência de uma cebola, com uma camada externa do combustível original, o hidrogênio, envolvendo camada após camada de elementos cada vez mais pesados. It goes through its normal life, fusing hydrogen into helium, then helium into carbon and oxygen into neon and magnesium, and then silicon and sulfur. And then iron. The massive star builds up a core of iron. The fusion of iron into heavier elements doesn't do the star any good. It doesn't keep the star hot inside, because fusion of iron into heavier elements requires energy. It absorbs energy. It doesn't liberate energy. So the iron core builds up without fusing and eventually becomes unstable. When it reaches something like 1.5 times the mass of our sun, it collapses. O colapso é violento. Em menos de meio segundo, um centro do tamanho da Terra é esmagado e se transforma em um objeto de 17 quilômetros de diâmetro. Por um instante, o centro ricocheteia, colide com as camadas externas da estrela e dá início a uma das maiores explosões do nosso universo desde o Big Bang. The collapse of the iron core blows apart the rest of the star in a colossal explosion. It's truly an amazing, incredible event. Os cientistas sabem que as supernovas representam mais para o universo do que magníficos espetáculos visuais.
Elas são, na verdade, a fonte dos elementos pesados que compõem tudo ao nosso redor. All of the iron in this foundry came from exploding stars, from gigantic explosions. All of it. All the iron you see everywhere came from exploding stars. And in fact, all the elements heavier than iron, directly or indirectly, were made by exploding stars. And those elements were ejected into the cosmos by these gargantuan explosions. À medida que o material dessas explosões se espalhou pelo universo, tornou-se a substância dos planetas, luas, novas estrelas e coisas ainda mais extraordinárias. Se pudéssemos traçar nossa origem até o mais remoto início, descobriríamos a explosão de uma estrela em nossa árvore genealógica. We are essentially made of star stuff, or stardust, as Carl Sagan used to say. The elements in your body, not just generically, but specifically, the elements in your body, heavier than hydrogen and helium, came from long-dead stars. The calcium in your bones, the oxygen that you breathe, the iron in your red blood cells, the carbon in most of your cells, all those things were created in stars through nuclear reactions and then ejected by supernovae. And the heaviest elements, iron and above, were produced by the explosions themselves, by the supernovae. Enquanto a explosão de uma supernova do tipo 2 despeja no universo elementos pesados, o centro da estrela mantém-se intacto. Destruí-lo é tarefa da gravidade. Mas para que o centro fique menor do que uma anã branca, a gravidade terá de superar aquela estranha força, a pressão degenerativa dos elétrons. Gravity actually finds a way of defeating that tendency the electrons have to push each other apart by combining the electrons with the protons and turning them into neutrons. You now have an object which is made almost entirely out of neutrons, and gravity wins. It now allows the system to collapse. Further, there are no longer electrons stopping that, and gravity seems to win, except neutrons, it turns out, also don't like each other, and you end up with a new stable object, even smaller, even more dense, called a neutron star. Comparadas com as estrelas comuns, as estrelas de nêutrons são pedrinhas cósmicas. Podem ter apenas 17 quilômetros de diâmetro. So imagine you take a star about 1.5 times the size of our sun, and then you compress all of that material down into a very small space, about the size of Manhattan. You've just made yourself a neutron star. Espremer essa quantidade de massa num espaço tão pequeno cria um objeto muito denso. Uma colher de chá de substância da estrela de nêutron pesaria 1 bilhão de toneladas. Neutron stars are some of the most exciting and weird objects in the universe that astronomers study. If a human being were to stand on a neutron star, it would be a somewhat uncomfortable experience. On Earth, if they weighed about 150 pounds, on a neutron star they would weigh something like 10 billion tons. Our biology can't stand that amount of pressure, and so a human being would essentially be squashed flat against the surface of the star. In addition to that, neutron stars are spinning at an incredibly high rate, hundreds of times per second in some cases. Foi a rapidez desse giro que permitiu aos astrônomos identificar as estrelas de nêutrons. Some neutron stars are spinning really rapidly, and they have a really amazingly high magnetic field. That magnetic field, together with the spin, forces a bunch of charged particles, electrons, to go along the axis of the magnetic field. And those accelerated electrons give off light. They produce a well-focused beam of light. Now, this is like a lighthouse whose beam is always on, but you only see it when the lighthouse beam intersects your line of sight. In a similar way, we might see the shining neutron star only when the beam points at us. That object is called a pulsar.
Algumas estrelas são tão maciças, talvez 25 ou até 40 vezes a massa do Sol, que nem mesmo a estrela de nêutrons suporta o peso de sua desintegração. A gravidade vai esmagá-las ainda mais e transformá-las em um objeto de densidade e fascínio infinitos, conhecido como buraco negro. In some sense, a black hole represents the ultimate death of a star. A black hole is basically gravity's victory over mass. It is complete collapse of a star, a very massive star. Esse colapso cria uma região no espaço, onde a matéria é comprimida em densidade tão elevada que nada escapa a seu campo gravitacional. Black holes are remarkable in that nothing can escape from them, not even the fastest moving thing we know of, which is light. You shine a flashlight beam up and even it won't leave. The beam will curve back around, so you won't be able to see it from the outside, hence the name black hole. A common misperception is that black holes just go sucking up everything in the universe. Like that, just like cosmic vacuum cleaners sucking up everything in their vicinity. That's actually not true. Now, objects that are very close to black holes do get sucked in. But if you're comfortably far away with the proper trajectory, you won't get sucked in. Cientistas há muito suspeitam que existe outro tipo de supernova envolvendo estrelas ainda maiores e explosões ainda mais poderosas. Estrelas que colapsam de forma tão catastrófica que não deixam vestígios, nem mesmo um buraco negro. Mas ninguém jamais viu uma estrela desse tipo até agora. Mesmo após bilhões de anos, o universo ainda nos surpreende com seu poder imenso. No final de 2006, astrônomos observaram a maior explosão estelar jamais vista pelo homem. Uma estrela maciça explodiu a 240 milhões de anos-luz da Terra. Alex Filipenko e sua equipe da Universidade de Berkeley, na Califórnia, espantaram-se com o poder da explosão. And the total energy emitted was 100 times as much as the energy of a normal massive explosion. It's an amazing, really powerful explosion. Uma supernova comum é resultado da explosão de uma estrela 10 vezes maior que o Sol. A supernova 2006 GY, por incrível que possa parecer, nasceu de uma estrela de massa 150 ou 200 vezes a massa do Sol. É a estrela mais maciça jamais vista. Os cientistas ainda estudam a repercussão da explosão, mas acham que a supernova 2006 GY tem muito a revelar a respeito das primeiras estrelas que povoaram o universo. We actually think that the first generation of stars tended to be really massive, and they probably exploded by this mechanism. São essas mega explosões que semearam os elementos pesados nos primórdios do universo. These extremely massive stars are the largest iron factories in the universe. A single star, 150 times the mass of the sun, can produce 20 or 25 solar masses of iron. It's incredible. In the cycle of life, not only here on Earth but in the cosmos, as stars die, particularly those that die spectacular deaths, the high-mass stars that manufactured heavy elements in their cores, those give the seeds of the next generations of stars that then increase the likelihood that that next generation will have planets, and planets that contain the ingredients of life itself. As supernovas não são os únicos eventos energéticos na vida e na morte de uma estrela. Nesse exato momento, há no universo milhares de pares de estrelas executando brilhantes danças de fogo. Para algumas, essa dança terminará em catástrofe. O astrofísico Joshua Barnes, da Universidade do Havaí, estuda o que acontece quando ocorre uma colisão de estrelas. We don't have the luxury of watching stars collide.
A pair of stars, as they draw close enough to collide, would just be a single dot of light, even in the largest telescopes that we have. So we need to investigate these things with a computer. Usando modelos computadorizados, os astrofísicos podem escolher quaisquer pares de estrelas e verificar o que acontece quando elas sofrem um choque estelar. The models pose hypothetical situations and then see what happens. And you could sort of imagine this is like studying collisions of cars, and you were taking them out and smashing them together in the parking lot, one after the other, to see what came out of that. Entre as colisões mais explosivas verificadas pelos modelos astrofísicos está o choque entre duas estrelas de nêutron. Typically, they're bound together as a pair orbiting one another, and as they orbit, they disturb the space-time around them and create waves of energy. And the energy to do that slows the stars down so they get closer and closer together. As they get really close together, they're orbiting around hundreds or even 1,000 times per second. The final event is very dramatic. Quando duas estrelas de nêutron colidem, elas estão se movendo quase na velocidade da luz. Embora a colisão final dure apenas uma fração de segundo, ela libera mais energia do que aquela gerada pelo Sol em toda a sua vida. Graças aos modelos gerados no computador, podemos prever o que aconteceria se uma anã branca muito densa colidisse com o nosso Sol. Seria um evento aterrador. When it got close enough, the gravitational field of the white dwarf would start to distort the sun, so the sun would no longer remain a sphere. It would sort of turn into an egg shape as this thing came close. Quando a anã branca atinge o Sol com velocidade supersônica, sua gravidade emite uma enorme onda de choque através da estrela. And that would produce so much thermonuclear energy to essentially explode the sun. Surpreendentemente, demoraria apenas cerca de 1 hora para uma anã branca atingir o Sol e aniquilá-lo. Se isso acontecesse, a vida na Terra estaria condenada. Felizmente, as chances de isso acontecer são muito pequenas, porque o Sol está em uma área pouco povoada da Via Láctea. Individual stars are kind of jostling and weaving as they make their great circuit around the galactic center. So it's a complicated traffic situation, but because the space between the stars is so great, there's not much chance of a collision. If you were to wait out here on this beach until you saw the collision between the sun and another star, you would wait a long time. Even over its entire life, the sun has probably 1,000,000,001 chance of colliding with another star. Mas há lugares dentro das galáxias onde a chance de ocorrerem colisões é muito maior. Regiões onde centenas de milhares ou até milhões de estrelas estão unidas pela gravidade em um aglomerado globular. Comparado aos braços espiralados da Via Láctea, o aglomerado globular é como uma corrida de demolição. A chance de duas estrelas colidirem nos braços espiralados de nossa galáxia é apenas 1 em 1 bilhão. Mas em um aglomerado globular, a densidade estelar é 1 milhão de vezes maior do que em qualquer lugar da Via Láctea. In the Milky Way, everybody is pretty much going in the same direction. But in the globular cluster, there's no organized motion. They're basically all orbiting around the center on orbits which are aligned in all sorts of different directions. So some are going one way, some are going the opposite way. Nessa caótica e tumultuada situação, estrelas colidem em média 1 vez a cada 10.000 anos. Todas as estrelas num aglomerado nasceram por volta da mesma época. Assim, quando os astrônomos observam antigos aglomerados, não esperam encontrar estrelas jovens, mas um aglomerado globular costuma esconder visitantes misteriosos. Estrelas grandes e azuis, muito mais jovens do que as pequenas e fracas ao redor. Essas estrelas, aparentemente impossíveis, são chamadas Blue Stragglers. The mystery of blue stragglers is that they're, in some sense, younger than they have any right to be. All of the stars of that mass and that luminosity
would have died off billions of years ago in these clusters. So the puzzle is, where did these things come from? How did they get into these star clusters? O astrofísico Joshua Barnes está convencido da resposta. Ele acredita que as Blue Stragglers resultam da colisão entre estrelas mais velhas e mais fracas da sequência principal. A collision of two main sequence stars, two sun-like stars, is actually relatively gentle. A gravidade mútua das estrelas prende-as numa espiral. They've lost energy of motion and they will come back and have multiple subsequent passages. They heat up and swell up and kind of spiral around each other, making several passes, each closer than the last one, until they finally come together and stars merge. No final, em vez de dar início a uma catástrofe, as duas estrelas se fundem para criar uma estrela mais maciça. What you're basically doing is taking two small old stars, piling them together to make one star now, which is twice as massive, and therefore being more massive, it's brighter and bluer than the rest of the stars in the cluster. So it seems to be straggling behind the rest of the stars. Enquanto o mistério das Blue Stragglers parece estar solucionado, nos céus explode um objeto estranho que desafia a ciência. Buracos negros, estrelas de nêutron e anãs brancas representam o fim da fascinante vida estelar. Mas há outros objetos celestiais estranhos que nunca tiveram a chance de brilhar. Não são exatamente planetas, não são exatamente estrelas. São as anãs marrons. Brown dwarf is basically a failed star. O astrônomo da Universidade do Havaí, Michael Liu, investiga esses objetos furtivos. Stars produce a lot of light. They're very easy to see a long ways away, but brown dwarfs are very low temperature, and so they emit very, very little light. Because they're so dim, it means we can only see them if they're very close to us. Uma anã marrom tem os mesmos componentes de uma estrela, mas não tem massa suficiente para sustentar a fusão nuclear. If something is born with less than 8% the mass of the sun, then it can't produce its own energy. It's essentially a failed star. Sem a fusão, essas estrelas falidas começam a agir como planetas. If you were flying in a spaceship across the surface of a star, you wouldn't really see anything that looked like clouds or mountains or anything like that. When you go to a brown dwarf, things begin to change. We think their atmospheres in some ways might be similar to things like very massive versions of the planet Jupiter. If you're familiar with pictures of Jupiter, you see Jupiter has all sorts of banding structure and clouds on its surface. Although we've never taken a picture of the surface of a brown dwarf, we think brown dwarfs may also have similar cloud structure. Now, these aren't normal kinds of clouds like we know about on the Earth. You have iron vapor making these clouds, and then the clouds may get thick enough that you get iron droplets raining out of the clouds. Obviously, a person wouldn't want to be there because these are molten iron. Até hoje, os astrônomos localizaram apenas algumas centenas de anãs marrons, e ainda há muitas dúvidas sobre esse furtivo objeto. Sabe-se, por exemplo, que algumas delas têm discos de poeira e gás ao seu redor. Mas esses discos podem se transformar em planetas? Esse é apenas um dos muitos mistérios a solucionar em nossa investigação das estrelas. Mas a ciência já revelou que o universo é um reino mágico de gigantes e anões, stragglers e supernovas. E oculta na explosiva história das estrelas, encontraram a história do próprio cosmos e o segredo para entender nossas próprias origens.